Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um programa e hoje vamos falar mais uma vez sobre uma civilização antiga, a penúltima que a gente vai falar, né? Faltam duas civilizações antigas para a gente falar sobre, que são os gregos e os romanos. Tá? Esses eu estou deixando por último, por um motivo meio óbvio. A gente vai discutir isso daí depois. Tá? E hoje a gente vai falar dos gregos. Tá? Então, por que é importante você estudar os gregos, tá, antigos? Porque os gregos eles contribuíram muito para o mundo ocidental, nosso mundo, né? Nossa cultura. E assim, a gente verifica a presença desse povo, tá, nas artes, nos princípios éticos e princípios políticos também, tá? Pois eles criaram conceitos como democracia, filosofia, a geometria, assim, essas coisas foram criadas pelos gregos e a gente traz um pouco disso ainda para hoje. Tá? Os primeiros povos a ocupar a Grécia foram os pelágicos, em 2000 a.C. Porém, depois seu território foi invadido pelos povos indo-europeus, conhecidos também como helenos. E a chegada desses povos foi decisiva para a história política da Grécia. Tá? Porém, eles não realizaram uma ocupação uniforme no território grego. Tá? E com esses povos se iniciavam os tempos homéricos. Tá? Homero é o suposto autor das obras Ilíada e Odisseia, tá? E essas obras são uma grande fonte de referência histórica para se conhecer esse período. Há uma controvérsia se Homero existiu mesmo ou é uma forma dos gregos chamarem definirem como um autor de todas essas histórias antigas desse período, tá? E quais as principais características do período homérico, tá? Tradição e religião era uma grande fonte de poder, a autoridade estava sempre na mão do mais velho, a coragem na guerra era muito valorizada, e o cultivo coletivo da terra e a produção era repartida entre todos. Tá? E com o crescimento da população e o consequente aumento do consumo de alimentos, surgiu uma necessidade de terras mais férteis para aumentar a produção. E o que causou isso? Causou várias disputas que acabaram rompendo, né, esse processo de repartição coletiva, tá, da produção. Tá? E quais foram as consequências dessa disputa? Tá? Teve, óbvio, né, o rompimento da repartição coletiva, aumentou a desigualdade social, começaram a ocorrer migrações, né, alguns começaram a deixar a Grécia para fundar colônias em outras regiões, outros passaram a viver de comércio e artesanato, tá? E outros ainda se tornaram pequenos agricultores. E as unidades políticas se ampliaram e até formarem as cidades-estados da Grécia. E quais foram as principais cidades-estado da Grécia? Tá? Vamos começar aqui por uma bem conhecida que é Esparta. Né? Você já deve ter, se você já viu o filme 300, é aquele povo de lá. Né? E as principais características de Esparta, tá? A legislação era muito severa, havia um forte militarismo, a estrutura social era rígida, né? A sociedade era dividida em 3 grupos. Tá? Você tinha a elite, né? Que eram os espartanos, né? E por serem os únicos que eram considerados cidadãos, eles podiam controlar a religião e a política e, obviamente, os assuntos militares. Você tinha também os periecos, que eles eram livres e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E você tinha os ilotas, que eram prisioneiros de guerra. E os ilotas eram a maioria da população. E os espartanos eles temiam as rebeliões dos ilotas. E por isso eles fizeram da cidade de Esparta basicamente um campo militar. Tá? E para ter um exemplo, aos 7 anos de idade, os meninos eles passavam a pertencer ao Estado e eles eram educados para a guerra. E se desobedecessem, eles eram punidos. Tá? E toda essa submissão causava transtornos entre as famílias. Tá? Para você ter um exemplo, um cidadão espartano ele servia ao exército, ele tinha a obrigação de servir ao exército até os 60 anos. Tá?
E o governo espartano ele era diárquico, né? Você tinha 2 reis, e esses 2 reis comandavam os exércitos e representavam os interesses das principais famílias espartanas. Uma outra cidade-estado da Grécia é Atenas, tá? E as principais características que marcam Atenas, tá? Era a sociedade também dividida em 3 grupos, tá? Você tinha os cidadãos, que eram os proprietários de terra, e o grupo mais poderoso, tá? Você tinha os metecos, que eram estrangeiros que se envolviam com o comércio e com o artesanato, tá? E você tinha os escravos. Os escravos eles não tinham direito político, assim como as mulheres também não tinham direitos políticos, tá? E o comércio na Grécia, em Atenas, tá? Ele era ativo, tá? Atenas exportava vinho, azeite, artesanato, e eles importavam cobre, ferro e trigo, principalmente, tá? E antes de se tornar uma democracia, tá? Nos moldes da democracia ateniense, tá? Atenas conheceu a monarquia, Atenas conheceu também a oligarquia, né? Que a oligarquia é um governo de poucas pessoas, tá? Pertencentes a um mesmo partido, classe ou família, tá? E Atenas conheceu também a tirania como forma de governo. Então a gente chega aqui a um período também muito interessante de se conhecer, né, da história da Grécia, que é o período clássico. Tá? O período clássico que vai entre os séculos V e IV a.C., tá? E é nesse período que os gregos se envolveram em várias guerras. Tá? E a gente vai falar das principais guerras que eles se envolveram. Tá? A gente tem as guerras médicas, em que os gregos lutaram contra os persas, tá? Porque os persas haviam construído um império que ameaçava as colônias gregas. Você teve também a Guerra do Peloponeso, que foi entre Atenas e Esparta, tá? E Esparta sai vencedora da Guerra do Peloponeso. E você tem a guerra entre Tebas e Esparta, tá? Onde Tebas sai vencedora. E essas guerras tiveram consequências, tá? E as consequências dessas guerras foram o enfraquecimento das cidades gregas e o enfraquecimento bélico também, tá? E aí a gente chega agora aqui para a questão dos gregos e os macedônios, tá? Os macedônios, eles viviam no norte da Grécia, sem acesso para o mar, tá? E eles viviam então isolados geograficamente, tá? Mas, com a ascensão de Filipe II ao poder, se organizou um exército, tá? Eles organizaram um exército e eles iniciaram uma campanha militar no intuito de conseguir uma saída para o mar, tá? E essa atitude levou os macedônios à conquista da Grécia no ano de 338 a.C. Aí entra uma figura muito conhecida, tá? Que é Alexandre o Grande. Tá? Foi com Alexandre que o Império Macedônico se expandiu ainda mais. Tá? Alexandre ele derrota os persas e os fenícios, ele chega a invadir a Mesopotâmia, que a gente já falou, tá? E a dominar o extenso território que ia do Mar Mediterrâneo ao Rio Indo. Tá? E o Império Macedônico ele reunia traços ocidentais e orientais. Tá? Ou seja, ele era marcado por uma grande variedade cultural. E vários conhecimentos resultaram desse intercâmbio cultural, e dentre eles a filosofia, principalmente. Tá? E a mistura de hábitos, ideias, religiões desses povos, tá? Esses povos que viviam sob o domínio macedônio, hoje é conhecido como cultura helenística. Tá? Então, quando a gente fala de cultura helenística, a gente fala dessa mistura de hábitos, ideias, religiões que esses povos que viveram sob o domínio macedônico acabaram construindo. E os gregos, tá, eles também se preocupavam muito com a questão da existência humana. Tá? A existência humana e a vontade de ter uma vida mais tranquila. Aí que é quando surge, né, a filosofia e tal, eles começam os questionamentos de qual o nosso papel como indivíduo no mundo. Tá? Então há muita coisa interessante na filosofia para se estudar, né? Principalmente essa parte grega. Tá? E a gente falar um pouco agora da cultura grega. Tá? O que a gente conhece que é cultura grega. Tá? A mitologia, tá? Você conhece lá Zeus, Hades, Poseidon, né? Os deuses gregos, né? Os semideuses, Hércules, os seus 12 trabalhos. A gente falou das 7 maravilhas do mundo antigo na semana passada. O Colosso de Rhodes é o titã Hélio, né? O titã do Sol. Tá? E a mitologia grega ela
incluía deuses, semideuses e heróis na sua mitologia, tá? Os deuses, eles tinham emoções parecidas com os dos seres humanos, tá? Mas eles eram imortais. E o soberano, Deus soberano da mitologia grega era Zeus, tá? E Zeus ficava lá no Olimpo, ele era soberano no Olimpo, tá? Olimpo era um monte, né? Uma montanha situada no norte da Grécia, tá? E alguns deuses eram homenageados em templos, tá? E os gregos, eles não se preocupavam com a vida após a morte, tá? Os corpos eram cremados, quando um grego morria, o seu corpo era cremado. E uma outra forma de homenagear os deuses era nos jogos panhelênicos, tá? E nas Olimpíadas, que eram jogos feitos em homenagem a Zeus. E a mitologia grega, ela trazia ensinamentos e exemplos para a reflexão dos gregos, tá? Os gregos, eles se preocupavam em fornecer explicações para os mistérios da natureza e para os sentimentos humanos através da mitologia. A gente tem o teatro grego é muito famoso, tá? No teatro a gente tem o Ésquilo, que escreveu a peça O Prometeu Acorrentado. A gente tem Sófocles, do Édipo Rei, também uma peça bem conhecida. A gente tem Eurípides, autor de Medeia. A gente tem Aristófanes, né, que é As Nuvens e as Rãs, as duas peças famosas dele. E na poesia a gente tem Homero, que é eu já falei, né, autor da Ilíada e da Odisseia. E a Ilíada, tá, ela narra a Guerra de Troia. Então, tudo que a gente sabe sobre a Guerra de Troia, famosa Guerra de Troia, a gente sabe através de um poema, que é a Ilíada. Tá? E a Odisseia conta as aventuras de Ulisses, um herói grego, ao voltar para casa após o término da Guerra de Troia. Tá? O Ulisses, ou Odisseu, também, como ele é conhecido, ele tenta retornar para casa após a Guerra de Troia e ele não consegue. Né? Ele faz um desafio a Poseidon e os deuses impedem ele de voltar para casa. Então, quando a gente fala assim, para a gente ver um pouco do exemplo que a cultura grega traz para a gente, vamos supor, quando você vai fazer alguma coisa e não sei se vocês já ouviram esse termo, mas quando você vai fazer alguma coisa que demora ou que dá muito trabalho, fala assim, pô, foi uma odisseia fazer isso aqui, ou foi uma odisseia chegar nesse lugar. Né? Um pouco por conta disso. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, eu já ouvi bastante. Por conta disso, né? A Odisseia conta a dificuldade de Ulisses, ou Odisseu, de retornar para casa, para Ítaca. Tá? E a gente tem outros autores também, como Hesíodo, o Heródoto, que é o pai, chamam de pai da história, né? O primeiro historiador. A gente tem Tucídides, né? Vários outros autores gregos conhecidos. Na filosofia a gente tem Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, o famoso Teorema de Pitágoras, né? Na matemática, vem aí da Grécia também, do Pitágoras, tá? E a Grécia, ela fez importantes contribuições, né, para o campo da arte, como a gente já falou, também para a literatura e da filosofia, tá? E os escultores e arquitetos, poetas, dramaturgos, filósofos, legisladores, tá? Eles lançaram eles lançaram as bases longínquas de toda a cultura ocidental. Então, as suas colônias, as colônias gregas, elas se estenderam até o Mar Negro, do norte da África e sul da Itália e da França também, tá? Mas a constante rivalidade, sobretudo entre Esparta e Atenas, ela acabou enfraquecendo a civilização grega. E isso permitiu a conquista, né, da civilização grega pelo Filipe da Macedônia em 338, né, como eu falei. Então, Filipe da Macedônia ele consegue conquistar as terras gregas devido mesmo a essa rivalidade entre Atenas e Esparta, né, que acaba enfraquecendo toda a civilização grega. Tá? E o filho dele, Alexandre o Grande, ele difunde largamente a civilização helênica, como eu citei agora há pouco. Então, muita coisa aí que a gente conhece, né, veio da Grécia. Tá? Então, é muito importante estudar a Grécia. Tá? Espero ter contribuído, né, um pouco para tirar as principais dúvidas. Um vídeo tem que ser curto mesmo, né, um resumo. Tá? E na próxima semana a gente vai encerrar a história antiga falando de Roma, tá? E a gente vai entrar depois na Idade Média. Então é isso, espero que tenha curtido aí o vídeo e até semana que vem aí com Roma. Até mais.